Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, bem-vindos a mais um Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Como estás? Então vamos às notícias que fizeram a atualidade desta semana. E começamos com a manutenção do horário de verão. O que é que isto vai implicar? A União Europeia fez uma consulta aos cidadãos da União. Responderam cidadãos de 28 países, 4,64 milhões e 600 mil, o que para uma consulta é absolutamente notável. E a maioria esmagadora parece ter pretendido manter o horário de verão. Isso é importante para nós porque é sabido os efeitos que a mudança de horário produz nas pessoas, particularmente nas crianças, que são forçadas a levantar-se demasiado cedo para ir para as escolas e, inclusivamente, são forçadas a adotar, no sul da Europa, hábitos que são característicos do norte da Europa, de países completamente diferentes, com tempos de luz completamente diferentes. É sabido que essa mudança de horário produz efeitos extremamente graves nas crianças, produz também efeitos nos adultos e a mudança de horário vem sendo reivindicada há muitos anos, ou melhor, o fim da mudança de horário vem sendo reivindicada há muitos anos, inclusive, sobretudo até por médicos e por pessoas ligadas ao ensino e às crianças. E é importante que se faça essa alteração da legislação de modo a manter-se o horário de verão, que é de longe mais favorável para as crianças e particularmente para as crianças portuguesas. Se isso acontecer, irá acontecer agora, a decisão vai ser em breve, em princípio em setembro, vai ser a decisão e... vamos ter mais que mexer no relógio. Não vamos ter mais que mexer no relógio e, sobretudo, as nossas crianças, com um novo ano escolar que está aí a começar, vão ter melhor saúde e vão ter melhor capacidade de concentração e de adaptação à vida escolar. Isso é de saudar e ainda bem que finalmente a União Europeia resolveu consultar os cidadãos sobre o assunto, um assunto tão importante para a saúde das pessoas, particularmente das crianças. E por falar em saúde, a esperança de vida em Portugal aumentou, 1,3 anos para as mulheres e 1,37 para os homens entre 2010 e 2016. Portugal encontra-se em 7º lugar no mundo na esperança de vida das mulheres. O que é notável. É notável. Por um lado, demonstra a vida mais saudável que as mulheres têm do que os homens. Não há certeza de que haja qualquer questão biológica. Essencialmente aquilo que leva à maior longevidade das mulheres é o comportamento delas. Ora bem, as mulheres é sabido que em média são 5 anos têm esperança de vida de 5 anos a mais que os homens, 5 ou 6 anos a mais que os homens, e Portugal está no topo da esperança de vida das mulheres, o que é absolutamente notável e diz muito do nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito importante preservar o Serviço Nacional de Saúde, o acesso à saúde por todos os cidadãos. Está em 10º lugar no mundo. Está em 10º lugar no mundo. Note-se que Portugal, no que toca à esperança de vida, está muito, muito acima dos Estados Unidos. A esperança de vida, a diferença de esperança de vida das mulheres nos Estados Unidos para Portugal é de 3 anos. Portanto, as mulheres vivem ou têm uma esperança de vida superior, as mulheres portuguesas, uma esperança de vida superior às americanas em 3 anos. E os homens em 7 anos. Esta diferença é notável e atesta
a importância do Serviço Nacional de Saúde, que não existe nos Estados Unidos. A saúde nos Estados Unidos é um bem escasso, é um bem que se paga caro e inclusivamente, a despesa pública americana na saúde é, comparativamente à portuguesa, por habitante, muitíssimo superior. E muitíssimo superior a outros países desenvolvidos do género do Canadá, nomeadamente. Há gente que em Portugal pretende reduzir ao mínimo o Serviço Nacional de Saúde e aumentar Sim, a prestação... ameaças ao Serviço Nacional de Saúde, há que mantê-lo, aumentar preservá-lo, a prestação, há que lutar por ele, não é? Aumentar a participação dos negócios privados na saúde pública. Ora, o resultado é este que se vê nos Estados Unidos. E é importante lutar contra esse tipo de interesses que, a pretexto de defenderem a saúde dos cidadãos, o que fazem é defender os seus negócios contra a saúde dos cidadãos. O exemplo dos Estados Unidos é importantíssimo para ser analisado e pensado e ser um argumento essencial contra aqueles que defendem o papel essencial da saúde privada ou dos negócios de saúde privados contra a saúde pública que o Serviço Nacional de Saúde defende. Sim. Isto é muito importante o que estás aqui a alertar, não é? Até porque há uma grande campanha contra o Serviço Nacional de Saúde. É evidente que há coisas que ainda precisam ser melhoradas, com certeza, mas realmente é de extrema importância para os portugueses. E para a saúde dos portugueses. Há coisas que precisam ser melhoradas. Sim. Muitas vezes fala-se até de situações pontuais, fala-se mal do Serviço Nacional de Saúde a propósito de situações pontuais. Porque há momentos, o Serviço Nacional de Saúde tem que estar dimensionado essencialmente para a média da afluência ou da necessidade de acesso a esses serviços, eventualmente majorada algo mais. Não para picos absolutamente excepcionais. Uma onda absolutamente excepcional de calor ou excepcional de frio, uma doença absolutamente excepcional, é óbvio que causam constrangimentos da saúde pública em Portugal ou em qualquer país do mundo, porque os serviços de saúde não estão dimensionados para situações extremas, nem podem, porque seria um desperdício enorme de recursos. Ora, esse tipo de situações pontuais não deve fazer-nos esquecer o essencial da importância do Serviço Nacional de Saúde para a vida dos cidadãos. Sim. Bom, entretanto passamos à declaração do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, que aconselha ao governo brasileiro a admitir a candidatura de Lula da Silva. O povo veio para a rua. O povo veio para a rua, foi até Brasília, manifestou-se, está a manifestar-se. O grande problema do Brasil é que, efetivamente, quem tem o poder máximo acabam por ser os tribunais. E muitas vezes nem o governo. E os tribunais e a justiça brasileira, justiça entre aspas, porque no Brasil a justiça está subordinada a interesses. E a justiça no Brasil é altamente corrupta e incompetente. Tem as duas coisas, corrupção e incompetência. Por exemplo, o juiz Moro, que esteve nos Estados Unidos durante alguns anos na sua formação, seria interessante investigar a sua ligação aos interesses americanos. E seria interessante verificar até que ponto é que que é algo que a esquerda brasileira afirma perentoriamente, que o golpe que destituiu Dilma e toda esta campanha contra Lula, esta condenação de Lula, tem como objetivo defender os interesses das privatizações. Já vemos que indivíduos do género do Bolsonaro, um indivíduo sinistro, que faz o seu discurso contra a corrupção, sendo
e para a intervenção das Forças Armadas, sendo as Forças Armadas brasileiras o maior agente de corrupção no Brasil, ou um dos maiores agentes de corrupção no Brasil. Basta pensar-se que, por exemplo, um tinteiro para uma impressora custa no Ministério da Educação cerca de R$50 e no Ministério da Defesa brasileiro cerca de 150. Está tudo dito. Está tudo dito sobre a corrupção nas Forças Armadas brasileiras. Imaginemos, quando isso sucede nos tinteiros, o que é que não sucederá nos tanques, nos aviões, no material de guerra, de uma maneira geral. Portanto, Lula da Silva foi objeto de uma condenação que deixa muito a desejar. E seria importante que os responsáveis brasileiros, nomeadamente os responsáveis pela justiça brasileira, pensassem nisto. Como é que um condenado a 12 anos de prisão tem, de longe, a maioria absoluta das intenções de voto dos cidadãos brasileiros? E a certeza, praticamente, se ele se candidatar, a certeza da sua vitória nas eleições, com uma diferença enormíssima relativamente ao segundo candidato, ou com mais intenções de voto, que é o Jair Bolsonaro. Repare-se que isso é o povo a julgar os julgadores. O povo, a esmagadora maioria do povo brasileiro, considera que a condenação de Lula foi injusta, que não tem fundamento, e os julgadores, se não estivessem ao serviço de interesses obscuros, refletiriam bem nisso. Não vão refletir, certamente que não vão admitir, estou convencido que apesar desses apelos do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que é integrado por pessoas completamente isentas. Não é por países, é por juristas, por especialistas que analisaram o processo de Lula, que consideraram o processo de Lula altamente duvidoso em termos de realização da justiça. Basta ver-se que se considerou que o tal apartamento, o tal duplex que Lula teria comprado, pretensamente teria comprado, que ele nunca habitou, e que foi lá uma vez porque lhe pretenderam mostrar, ele nunca habitou, nem a família dele alguma vez habitou esse triplex. A verdade é que o juiz Moro considerou que ele valia mais de 3 milhões de reais, mas no mercado um triplex, um apartamento igual àquele, vende-se por metade. Portanto, todos os fundamentos da sentença deixam muito a desejar e sabendo-se que, como sabemos, que grande parte dos corruptos brasileiros não são condenados, só são condenados aqueles que têm ligações a alguma esquerda e que podem queimar a esquerda brasileira, não são condenados aqueles que têm ligações à direita. Repare-se que no caso do Mensalão, os corruptores do PT foram condenados, mas os corruptos, aqueles que exigiam dinheiro para votarem leis, votarem favoravelmente leis, isto é, aqueles que, através da chantagem, induziram o próprio PT à corrupção, esses corruptos continuam livres e de boa saúde e recomendam-se para a justiça brasileira. Recomendam-se para a justiça brasileira esses grandes corruptos que são muito mais culpados, como é óbvio, qualquer pessoa de mediana inteligência e de bom caráter perceberá que esses corruptos que exigiram dinheiro para votar em leis são muito mais responsáveis do que aqueles políticos que cederam à chantagem desses corruptos. Mas esses corruptos que exigiram dinheiro para votar em leis continuam à solta, não são julgados, continuam impunes, com os pretextos mais variados, o que demonstra que a justiça brasileira se exerce contra um lado e a favor do outro lado. Isto é, se exerce contra alguma corrupção
e contra não corrupção, isto é, contra denúncias e suspeições infundadas até, como parece ser o caso de Lula, mas não age contra os corruptores, os grandes corruptores, os grandes corruptos da direita brasileira, que todos nós sabemos, desde Aécio a outros imensos corruptos da direita brasileira, continuam à solta e a fazer os seus negócios, estão bem e recomendam-se. Portanto, admitir a candidatura de Lula seria um princípio democrático elementar. Esperamos, embora eu pessoalmente tenha poucas esperanças nisso, na medida em que a justiça brasileira é que tem a última palavra, e a justiça brasileira é tudo menos democrática. As eleições são já em outubro. Não é? Pois. Vamos ver. Vamos aguardar. Entretanto, em Moçambique, o filho de Samora Machel vai candidatar-se ao município de Maputo contra a Frelimo. É verdade, contra a Frelimo, que afinal de contas foi o partido que o seu pai, a sua mãe, ajudou. Ele é filho da primeira mulher de Samora Machel, da Josina, e contra a Frelimo, que o seu pai e sua mãe ajudaram a fundar. E com a qual a família tem uma ligação importantíssima. Isso tem um significado muito importante, porque finalmente há, dentro da Frelimo, alguém a lutar contra a enorme corrupção que atingiu, que depois, sobretudo depois do presidente Chissano e particularmente agora com o presidente Filipe Nyusi, atingiu a sociedade moçambicana. Neste momento a sociedade moçambicana está mergulhada numa corrupção, na lama da corrupção como nunca esteve, e pior do que isso, é que se anteriormente havia corrupção, agora com Filipe Nyusi não só há corrupção, mas há um medo imenso de denunciar a corrupção. Por exemplo, há uma tentativa enorme de controle da comunicação social através da atribuição de licenças para jornalistas estrangeiros trabalharem, que passam a custar cerca de 7.500 euros. As licenças estrangeiras. E as licenças mesmo para nacionais custam cerca de 2.500 euros. Vê-se até que ponto é que o governo de Filipe Nyusi pretende controlar a liberdade de imprensa, e é bom sinal que um filho de Samora Machel esteja a lutar contra o status quo de alta corrupção dentro da Frelimo, dentro do governo moçambicano, que tem levado à destruição da sociedade moçambicana e à destruição da esperança que aquela grande nação irmã tem no seu futuro, porque o Moçambique é um país rico que, se não fosse a sua governação, agora que se alcançou a paz, durante muito tempo, no tempo de Chissano e de Samora Machel, a guerra foi um impeditivo do crescimento e do bem-estar das populações. Mas há muitos anos que a guerra deixou de existir e por isso já não há esses impedimentos ao bem-estar da população. E a população moçambicana passa por uma miséria indescritível e pelo medo, pela violência, e isso tem de acabar. É bom que alguém que tem uma estatura moral e que tem um passado e um suporte moral, como o filho de Samora Machel, se rebele contra esse status quo em Moçambique e que esperamos que vença as eleições para o município de Maputo e depois traga uma mudança na sociedade moçambicana. Entretanto, em Itália, caem pontes. Já vai em 41 mortos até o momento. Pois, certamente que haverá mais, que havia muitos, eram apenas 200 metros, mas era uma ponte com muito tráfego, numa autoestrada, e o grande problema é a quantidade de pontes de pontes, de viadutos e
e de túneis. Isto porquê? No fundo, porque, primeiro, foram construídos num tempo, nos anos 50, 60, em que a máfia dominava a construção civil italiana. Dominando a construção civil, aquilo que fazia é com que o betão fosse de fraquíssima qualidade. Isto é, tinha muita areia e pouco cimento e ferro. Portanto, uma coisa destas exigia manutenção, grandes despesas de manutenção. Ora, agora as despesas de manutenção estão cortadas. Aliás, eu entendo que há sobretudo uma incompetência dos governantes em controlarem a situação dessas obras públicas. Repare-se que, ao contrário do que sucedeu em Portugal, com a ponte de entre os rios, que era uma ponte centenária e que ruiu com a trágica morte de muitas pessoas, a verdade é que essa situação levou à admissão imediata do ministro. E em Itália, o ministro do Movimento 5 Estrelas, o ministro das Infraestruturas e o seu vice-ministro, portanto, o ministro que é do Movimento 5 Estrelas e o vice-ministro que é da Liga do Norte, esses mantiveram-se em funções, como se não fosse nada com eles, como se eles não tivessem a obrigação de velar pelo bom estado das vias de comunicação, nomeadamente não exigissem o controle daquilo que está em perigo iminente de ruína. Eles não o fizeram, mesmo assim não se demitiram. A Itália tem um problema gravíssimo de corrupção e de mentira generalizada. Repare-se que o líder da Liga do Norte, o Matteo Salvini, ele mostrou uma revolta e um sofrimento enorme depois depois que se soube da queda da ponte e das mortes com a queda desse viaduto. No entanto, ele no mesmo dia foi para uma festa do seu próprio partido. Isto demonstra até que ponto é gente cínica, sem qualquer pingo de caráter. E mais, ele culpa a União Europeia daquilo porque o seu governo é responsável. E culpa a União Europeia de algo que é de culpa exclusiva dos italianos, que se vêm desde há dezenas de anos mergulhados na corrupção e no domínio da máfia, que não é só nas estradas. Atenção, a construção civil na Itália, o segundo negócio mais lucrativo depois do tráfico de droga para a máfia italiana, é a construção civil. Construção, sim. E não ele não denuncia a máfia italiana, ele não denuncia os erros de construção. Ele denuncia a Europa. Curiosamente, quantas pontes caem em França, na Alemanha e noutros países europeus, na Holanda, quantas pontes caem? Não é? Eles também estão na Europa. Exato. É bom que isso seja dito aos cidadãos para que a mentira seja desmontada. A mentira de indivíduos sem caráter como Matteo Salvini seja desmontada. Entretanto, nos Estados Unidos, mais de 1000 crianças foram abusadas sexualmente por padres católicos. Foi uma notícia que também esteve na ordem do dia esta semana. É uma notícia lamentável. Nós sabemos que, frequentemente, a Igreja Católica se vê mergulhada nesse tipo de escândalos que destrói a sua credibilidade.
e que permite precisamente o avanço de seitas religiosas, das seitas religiosas oportunistas que frequentemente vivem apenas para captar o dinheiro dos cidadãos e usar o sofrimento dos cidadãos em proveito desses líderes dessas seitas religiosas, do género Igreja Universal do Reino de Deus e similares. Ora, isso coloca um problema muito importante, que é o problema do celibato dos padres, que entre nós já vinha sendo discutido, nomeadamente nos tempos de Alexandre Herculano, com Eurico o Presbítero, e que voltou a ser tema de romances dessa de Queiroz e de Camilo, enfim. O celibato dos padres é uma questão essencial e a Igreja, se quiser continuar a desempenhar um papel, como este Papa Francisco está a desempenhar, um papel de defesa dos direitos do homem, a Igreja Católica tem de enverdar por um caminho onde não possa ser tão facilmente atacada como é esse. Porque a sexualidade é algo que é intrínseco ao homem e é antinatural coartar a sexualidade. Só um preconceito muito grande é que leva a Igreja Católica a coartar a sexualidade aos seus dignatários. Agora, o Papa Francisco terá força para impedir que mais casos surjam? Terá força para levar a cabo essa reforma tão importante no celibato dos padres? Duvidamos. Duvidamos. Bom, entretanto, aumenta a guerra comercial entre os Estados Unidos e a Turquia. Aumentam os impostos. Isto na sequência. Claro que tudo isto há de ser visto num conflito mais geral entre Israel e os países árabes. Israel não, ou melhor, a Turquia não tem alinhado com Israel e a Arábia Saudita nas sanções à Síria e ao Irão, e esta guerra comercial também deve ser vista neste contexto. Repare-se que Erdogan é efetivamente um indivíduo que deixa muito a desejar em termos democráticos, mas tem defendido os interesses dos palestinianos contra a vontade de Israel e dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E em grande parte é isso, até isso decorreu este conflito decorreu da prisão de um americano acusado de espionagem pelo governo de Erdogan, e na sequência disso o governo de Trump decretou medidas contra 2 ministros turcos e decretou impostos sobre o ferro e o alumínio, sobre o aço e o alumínio, e fez, além disso, o aço e alumínio turcos, e fez, além disso, um jogo enorme na Bolsa, de modo a afundar a lira turca. Ora bem... Entretanto, houve a resposta da Turquia. Não é? Entretanto, houve a resposta da Turquia, e a Turquia também lançou impostos sobre os veículos automóveis, sobre vário material, sobre o álcool, até sobre o álcool vindo dos Estados Unidos. Portanto, há aí uma guerra comercial. Entretanto, se a lira turca desvalorizou nos primeiros tempos a 7%, neste momento já está a recuperar. Porque os Estados Unidos vão ser também largamente prejudicados com esta guerra comercial. É mais um aventureirismo de Trump que irá prejudicar os americanos. De certo modo, a longo prazo, beneficia curiosamente a Turquia. Porquê? Porque o turismo
de estrangeiros. A deslocação de turistas estrangeiros para a Turquia passa a ser muito mais barata. Hoje, as estadias e a alimentação para os estrangeiros na Turquia já são muito baratas, passam a ser mais baratas e passa a ser mais difícil aos turcos comprarem no estrangeiro. Isto é, sem o querer, Trump acaba por beneficiar a economia turca, porque a desvalorização da lira acaba por permitir um crescimento da economia turca, que já tem um crescimento razoável, 7,tal% ao ano, e que pode, apesar desta guerra comercial, pode crescer ainda mais. Pese embora esse indivíduo, como é Erdogan, ser um indivíduo megalómano e com tendências ditatoriais, um indivíduo nada recomendável, mas que também não é do agrado dos americanos. Eles que apoiam tanta gente não recomendável por todo o mundo, a começar por essa gente que é do pior que a humanidade tem da Arábia Saudita, Israel, esses indivíduos que são apoiados pelos Estados Unidos também são bem émulos de Erdogan e, no entanto, os Estados Unidos apoiam-nos. Sim. Entretanto, registou-se também esta semana a morte de Aretha Franklin. Foi uma grande mulher, uma grande cantora, um ícone da juventude de muita gente, inclusivamente minha, a rainha do sol, da música da alma, e, para além de grande cantora, era uma grande defensora dos direitos das mulheres e dos direitos dos negros. Foi escolhida para a tomada de posse, para cantar na tomada de posse de Barack Obama. O mundo perde uma grande mulher, uma grande cantora e uma grande mulher, e aqui, humildemente, lhe prestamos a nossa homenagem. Muito bem. Entretanto, e para terminar, que já estamos muito adiantados, registaram-se 2 vitórias portuguesas nos europeus de atletismo. Sim, em Portugal parece que só se fala de futebol. E se nós ouvíssemos as televisões, nós praticamente não ouvíamos qualquer referência à vitória particularmente de Inês Henriques. A vitória de Nelson Évora foi amplamente noticiada, mas a vitória de Inês Henriques, que não é menos importante, foi silenciada. A vitória de Inês Henriques é uma vitória numa modalidade em que são 50 km de marcha. É uma modalidade terrível para as mulheres. Só houve 19 concorrentes. Uma modalidade que agora está a iniciar-se nas competições e que ainda não pertence às modalidades que estão incluídas nos Jogos Olímpicos e que pretende agora sê-lo. Não é olímpica. Não é olímpica. E a vitória de Inês Henriques é um orgulho enorme para Portugal. Assim como a vitória de Nelson Évora também. Nelson Évora é o resultado, apesar da sua idade, é o resultado da perseverança. E mesmo embora tendo tido no passado algumas lesões graves, ele tem conseguido superar as suas lesões, tem conseguido superar a idade e tem demonstrado ser um atleta de alto gabarito, do melhor que há a nível mundial. E Portugal deve prestar também atenção a esses grandes atletas e não apenas ao Cristiano Ronaldo e outros atletas do género do Cristiano Ronaldo que andam pelo futebol, que parece que manipula a atenção dos portugueses. Estas modalidades devem ter a atenção e o carinho dos portugueses e particularmente dos meios de comunicação que infelizmente silenciaram praticamente o triunfo de Inês Henriques, e contra isso eu não deixo daqui de manifestar a minha indignação. E ficamos por aqui, Henrique. Obrigada pela tua participação. Encontramos-nos no próximo programa. Obrigado eu, Olga. Até ao próximo programa. Até ao próximo Política em Pura. Política em Pura. Um olhar sobre a semana.